Oi pessoal, vou trazer uma palavra hoje que está no livro de Efésios, Efésios 4, do 25 ao 32. Ela é uma palavra com foco no passo décimo da recuperação de AA. Para quem não conhece, o AA trabalha com 12 passos. Esses 12 passos ajudam ao dependente alcoólico ou dependente químico se libertar desses vícios. E hoje iremos tratar o passo 10, que é: continuemos fazendo o inventário pessoal e quando estamos errados, nós admitimos prontamente. A palavra que eu vou trazer hoje, ela se refere muito a gente renovar a nossa mente, agir de modo diferente, não mais como homens comuns, como estamos habituados, mas nós renovarmos a nossa mente. E para renovar essa mente, a gente precisa conhecer e nos livrar de basicamente 5 pecados. Claro que existem vários outros pecados, mas é basicamente esses 5, que está no livro de Efésios 4, do versículo 25 ao 32. O primeiro pecado está no Efésios 4, 25. Vamos ler. Por isso, não minta mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. O livro de Efésios foi escrito por Paulo para a igreja de Efésios, e esse primeiro pecado está se referindo à mentira, que a mentira nada mais é do que uma falsa declaração dos fatos. Ela basicamente existe para enganar as outras pessoas. E Paulo nos esclarece que essa mentira, ela corrompe as nossas amizades, os nossos relacionamentos no geral. Por isso que nós temos que renovar a nossa mente para que não haja mais a mentira. E Jesus também nos lembra em Apocalipse 22:15: fora ficam todos os que amam e praticam a mentira. E essa mentira, como eu já falei, ela destrói todo o nosso relacionamento com a igreja, nosso relacionamento com os nossos amigos. Ela corrompe e ela sempre se sobressai, sempre não, ela vai ter um ênfase maior quando você falar uma mentira. E isso vai trazer uma amargura para a pessoa quando ela descobrir que é uma mentira. E nós precisamos o quê? Mudar, reconhecer que nós mentimos e mudar. O primeiro passo é reconhecer que eu menti. E o segundo é parar de mentir. Uma dica muito importante. E o segundo pecado, que eu acho que eu vou dar mais ênfase para ele, que eu acho que é algo rotineiro na nossa vida. A mentira também é, né? Mas ela não afeta tanto quanto a ira ou a raiva. Ela está no versículo 25, 26 e 27. Vamos ler. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem. E nem fique o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Paulo descreve 2 tipos de raiva, de ira, melhor dizendo. Primeiro, a justa. A justa é aquele típico exemplo de quando Moisés desceu do monte e viu o seu povo idolatrando a um bezerro.
ele se irou contra o povo, se irou de tal forma, chegou a destruir o bezerro e tal, fez toda aquela história que todo mundo já conhece. O segundo exemplo que a Bíblia nos traz sobre uma ira justa é a ira de Jesus quando ele entrou no templo e avistou os comerciantes fazendo negócios ali dentro do templo. E ele expulsou todo mundo. Ele expulsou, chutou lá as barracas e tal, expulsou. Falou que ali é uma casa de Deus, não é casa para fazer negócios. E Jesus disse que se Deus odeia o pecado, o povo dele, nós também temos que odiar. Mas Paulo põe um limite, que no caso é a injusta. Ele põe um limite nessa ira. O primeiro limite é nós temos que ter o cuidado de não pecar. Se sentimos a ira, temos que ter o cuidado de não pecar. Não sentir a vingança. Porque esse sentimento de raiva, ela pode, se nós deixamos ela prosperar, ela pode se tornar um sentimento de vingança. Nós sentimos essa vingança, ou praticarmos essa vingança, esse é o limite, não podemos. E o segundo ponto, Paulo fala que é antes que o sol se ponha. Esse não deve durar muito, esse pecado. Você não deve deixar ele fomentar dentro do seu coração. Logo que você sentir, você tem que tentar eliminá-lo. Isso nós vamos trabalhar, como lidar com esse pecado. E não dar lugar ao diabo. Porque você vai sentir o pecado, você vai querer se vingar, você vai querer fazer alguma coisa contra a pessoa, ou você vai descontar em outras pessoas querendo xingar. Então Paulo nos alerta para não dar lugar ao diabo. Outro ponto interessante e que ele pode tirar proveito desse pecado. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tirar proveito dessa raiva, dessa ira que você está sentindo. Um exemplo típico, logo no começo da Bíblia, que a gente tem, é quando Caim mata Abel. Matou Abel, seu irmão. É algo típico em que ele deixou a raiva prosperar e deu lugar ao diabo agir. Sentir raiva é algo natural da pessoa. É algo do sentimento que vocês natural, que você se põe, adrenalina, é uma reação normal. Mas isso pode se transformar, e aí que tem que ter bastante cuidado. Esse sentimento, ele pode se transformar em um ódio. Não é pecado você sentir raiva, mas ele pode, se você não tiver cuidado, ele vai se transformar em um ódio. E esse ódio é que está o problema. Você pode xingar uma pessoa com esse ódio, pode se transformar em sentimentos hostis para outras pessoas. Isso é totalmente abominável. E para resolver esses problemas, para lidar com essa raiva, primeiro que você tem que renovar a sua mente. Você tem que começar a agir de outros modos. Isso é bastante difícil. Eu particularmente, eu sempre lidou com a raiva assim, orando, meditando, praticando a palavra de Deus. É algo assim sensacional, que funciona comigo. Porque cada um é de um jeito. Então você tem que orar bastante, tem que pedir a Deus como lidar com essa raiva. E tem que renovar a sua mente para que você comece a pensar de outro modo, entende? Um exemplo bem típico que acontecia comigo: alguém fez alguma coisa de errado comigo, né? Já vinha aquele sentimento de vingança, querendo me vingar, querendo me xingar, repudiar aquela ofensa, algo assim. Mas daí eu começava a pensar: poxa, por que aquela pessoa fez isso? Será que ela tem algum problema? Será que de repente tem algum problema em casa que descontar em mim? A gente tem que começar a enxergar como Deus enxerga. Colocar no lugar da outra pessoa. Não
ela cometeu um pecado me ofendendo, causando raiva em mim. Por que eu vou fazer o mesmo com ela? Não tem o porquê. Então a gente tem que pensar de outro modo, tem que começar a viver de outro modo, do modo que Deus quer para com nós. Se deixar esse ódio nos dominar por horas, por dias, o diabo vai começar a tomar conta. Você ficar ali um dia, 2 dias amargurando aquilo, pô, aquela pessoa fez isso pra mim, por quê e tal. O diabo vai vir começar a trucular a tua cabeça, vai pensar, poxa, vai lá e resolve a parada com a pessoa. Às vezes a pessoa está com muita raiva de você e ela faz algo pra você e você você vai até a pessoa para retribuir aquela raiva. É aí que o diabo começa a agir, começa, ó, matutar na tua cabeça, tu tem que retribuir, tem que fazer algo do mesmo nível para meio que ficar empatado. É aí que o diabo começa a agir, porque o diabo é o pai da matança. Ele vai continuar, ele matou muito, ele vai continuar matando, não podemos subestimá-lo. Então toma muito cuidado com isso. Não é porque uma pessoa fez algo errado para mim que eu tenho que retribuir com a mesma moeda, não. Eu tenho que começar a agir, ter outros modos na minha vida. Começar a agir diferente. Entende? Por exemplo, algo rotineiro que acontece nas nossas vidas com um casamento. Sua esposa, seu marido chega para você e xinga alguma coisa. Xinga e tal. E geralmente fica a nossa reação normal, xingar novamente, né? Xingar e pá, meter a boca, mas tu pegar e falar, não, desculpa, perdoa, a pessoa já vai parar e vai refletir, ué, ela sempre dava com 2 pés, quando eu falava que demora, temos que começar a refletir nessas ideias. A gente tem que tomar atitudes diferentes para que o ódio não nos domine, porque se o ódio nos dominar, a gente não vai estar mais pensando conscientemente, não vai estar mais pensando e agindo e fazendo o que Deus quer na nossa vida. E isso só vai prejudicar nós mesmos. Não vai prejudicar mais ninguém, não vai beneficiar ninguém e não vai prejudicar ninguém. Só vai nos prejudicar. Mas se, por algum acaso, por algum motivo, esse ódio já te dominou, você tem que cair de joelho, tem que orar. Porque é um sentimento muito terrível. Por isso que eu estou dando mais ênfase. Eu vou trazer 5 pecados. E esse é o que eu dou mais ênfase porque é algo que se te dominar, ou se já estiver te dominado, é muito difícil de se libertar. Então, primeiramente, primeiro passo, você tem que dar um basta. Falar não. Não é mais assim que eu vou agir. E segundo, para ressentir aquela amargurinha, que fica aquele sentimento, você tem que liberar o perdão. A pessoa pode ter feito o que for, você tem que liberar o perdão. O passo 10 trabalha bastante isso, eu vou repetir o passo 10. Continuamos fazendo um inventário pessoal e, quando estamos errados, nós admitimos prontamente. Você tem que pensar assim, a pessoa fez algo errado para mim. Ok, eu estou com raiva. Ok, essa raiva me dominou. Não. Vamos admitir que nós estamos errados e vamos renovar. Vamos liberar o perdão. Ela fez por quê? Não sei, talvez tenha algum problema, talvez... Enfim, não importa. Temos que perdoar essa pessoa. Temos que buscar um modo de perdoar. Isso é muito importante, porque não existe uma regra básica para liberar um perdão. Você tem que orar, tem que pedir a Deus e falar, não, eu quero perdoar. Né? Será que eu não contribuí para aquela atitude? Temos que pensar no modo de Deus quer na nossa vida. Quando eu falo, quando estamos errados, nós admitimos prontamente. Então lembre-se bem, se a ira já te dominou,
admite para si mesmo que você está errado. Não deixe mais te dominar. O terceiro pecado está no Efésios 4:28, que é o roubar. Quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Isso aqui é algo sensacional, porque ele traz a ideia, se você roubava, não basta apenas parar de roubar. Para Deus não basta. Você tem que parar de roubar e produzir bons feitos para as outras pessoas. O conceito de roubar também é bastante amplo na Bíblia, que não é só pegar algo de alguém, mas também a desonestidade com a pessoa. Também Paulo traz esse conceito. Ser desonesto com os outros também é uma forma de roubar, né? Você passar a perna em alguém, furar uma fila, enfim, é bem amplo. E roubar também nos traz a ideia de furtar, pegar alguma coisa, né, de alguém. Isso também, para a Bíblia, é algo tremendamente abominável. Não podemos praticar esses atos. Deus ele te dá o direito de propriedade. Se você está tirando isso de uma pessoa, você está tirando algo que Deus deu, é muito grave. E se isso já te dominou, você tem que renovar, como eu já falei, renove sua mente, comece a tomar outras atitudes. E não basta apenas falar, não vou roubar mais, não vou ser mais desonesto, não. Você tem que produzir. Você tem que trabalhar, como a Bíblia fala, tem que trabalhar para os seus sustentos a fim de causar benefícios para outros. Entende? Deus se agrada de um coração generoso. Claro que não é só bens materiais, né? Você ir prestar um serviço voluntário, ajudar alguém com alguma coisa, isso também é trabalhar para produzir. Eu gosto bastante de um seriado que é bem engraçado, que eu vi na televisão, é Como Conheci Sua Mãe. E tem um rapaz lá que ele é bem bondoso assim, né? E ele vê o cara consertando a bicicleta, ele vai lá, ajuda o cara a arrumar o parafuso, a apertar o parafuso e tal. Ele tá vendo o cara dançar ali, ele vai lá, dança junto com o cara bem. Daí numa situação tinha o pessoal fazendo uma mudança, né? Não, vamos ajudar, tal, pá. Ele pega e ajuda lá o pessoal a fazer assim, passando no meio da rua e começa a botar as coisas pra dentro do caminhão e tal. Depois ele vê no jornal, aquele prédio lá foi assaltado, limparam o apartamento do cara. Isso é bem engraçado. Tomar cuidado também. Agora o quarto é a palavra torpe. Está no 29 e 30. Vamos ler. Não digam palavras que fazem mal aos outros. Não usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. A palavra é algo que a gente expressa os sentimentos do coração. A gente pode renovar a nossa mente através da palavra, com nos dizeres, nos expressar. É bom, né, a gente falar e libertar esses sentimentos e renovar, nós falarmos para nós mesmos, pô, vou parar de fazer isso, vou começar a fazer aquilo, isso é bom. E Jesus disse, né, a boca fala o que está cheio do coração, em Mateus 12:34. Então, o que ele está dizendo com isso? Que existe uma conexão entre as tuas palavras e os teus sentimentos.
há essa conexão. Nós podemos construir ou destruir algo com as palavras. E uma pessoa de atitude, o que ela fala é ouvido, né? Lógico, obviamente. E aquilo dali demonstra o que ela está sentindo. Então, Paulo diz que tem muito cuidado com o que você fala. Bastante cuidado com o que você fala. Nós falamos o que nós sentimos, o que nós somos, basicamente. E a palavra torpe, o significado da palavra torpe, na Bíblia já diz no contexto de palavrões, xingamentos e mentiras. Como diz no finalzinho, o Espírito Santo entristece com essas palavras torpes que a gente fala. É um hábito muito comum, digamos assim, mas não é aceito. Palavrãozinhos e coisinhas e tal. Uma vez eu vi uma história de um rapaz, me contaram assim, um terceiro contando pra mim essa história e assim, admirado, né? Porque aconteceu isso. Uma pessoa lá de terninho, tudo bonitinho, né? A princípio teria feições assim de um pastor ou algo da igreja. Ele cortou o dedo numa praça lá e tal, cortou um dedo. Ele botava assim, ô Senhor, meu Deus, por meu Jesus, ai que dor, Jesus. Né? E ele falando assim, ficou admirado, porque geralmente a gente esculacha, né? Xinga a mãe de todo mundo quando corta o dedo. E essas atitudezinhas que vai impondo quem a gente é, vai dizendo o que a gente sente, né? Mesmo que indiretamente. Então, são coisinhas que a gente deve renovar na nossa vida para termos atitudes. Agora, o último, não menos importante, a amargura. Está do 31 ao 32. Abandonem toda a amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos, para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Essa palavra é muito importante porque a amargura são assim atitudes pecaminosas, todas essas que eu vi no interior, pecaminosas, que vão ferir nosso relacionamento, ferem nós mesmos, mesmo que indiretamente, e ferem até a terceiros. A indignação, a raiva é a raiva temporária, aquela raiva temporária, o ódio no coração. A gritaria está se referindo a tu conseguir as coisas no grito, levantando a voz para os outros. E a calúnia nos traz a ideia de falar mal das outras pessoas. Temos que abandonar essas atitudes, falar mal das outras pessoas, principalmente pelas costas. E a malícia, que a malícia é algo que a gente tem que abandonar mesmo, que é desejar e planejar o mal para as pessoas. Eu confesso que no meu tempo de treva eu já fui muito assim, desejava muito, nunca planejei o mal para ninguém, mas desejar o mal e faz algo e a gente fica, tomara que ela se ferre, tomara que ela bate o carro e coisa. Não, eu hoje já tenho uma ideia que é o seguinte: ore pelaquela pessoa, Deus vai te abençoar em dobro. Como eu tinha falado, Deus gosta de um coração bondoso, um coração generoso. Imagine você perder 1 hora do seu dia orando para aquela pessoa. Isso é sinal de extrema generosidade, né? E nós temos que abandonar essas atitudes. E por fim, como renovar essa mente? Como lidar com tudo isso de um modo geral? Agir de modo diferente, ser um novo homem. Reconhecer e confessar nossos pecados a Deus. E, principalmente, a Deus, mas a nós mesmos. E abandoná-los. A gente vai reconhecer, vai confessar os nossos pecados, vai abandoná-los. E renovando a nossa mente. E renovando a nossa mente através da meditação, da oração e da leitura e da prática da palavra de Deus.
Isso é muito importante. Tem muitos cristãos que não conhecem a Bíblia, tem muitos de Deus que diz que adora a Deus, mas não conhece a Bíblia, não pratica. Eu vejo isso assim muito incrível assim, sabe? As pessoas que são crente devoto, bota terninha, bota gravata, vai para a igreja todo domingo, tá lá, bate o cartão, mas o que acontece na rua? Fuma, bebe, enrola os outros, pega cheque do fulano lá, não paga. Isso é rotineiro, isso não deve. A gente tem que praticar a palavra de Deus, temos que conhecer. Primeiramente, tu conhece a palavra de Deus, tu ora, tu medita e tu pratica. Isso é fundamental. E o princípio, a base de tudo isso, o que é? Substituir essas práticas ou esses pensamentos pecaminosos por atitudes, por pensamentos de benignidade. Benignidade, o que é? Tu conhecer o que é certo, o que é errado, tu ir buscar o que é certo, o que é errado, a bondade, a generosidade, compaixão e o perdão. A gente tem que seguir esse modo de vida. A gente tem que trabalhar em cima desses 5 pecados, mas principalmente o que eu queria trazer hoje é a raiva. E você tem que saber lidar com a raiva. Quando sentir raiva, não fique xingando a pessoa, não retribua aquela raiva. Não. Tome atitudes diferentes. Faça uma coisa boa para alguém. Peça desculpas. Se humilhe. Trabalhe a raiva de outro modo. Seja um outro tipo de homem. Não um homem comum mais, agora um homem de Deus. Isso que eu queria falar. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês que com todas as minhas limitações, eu tentei aqui buscar um pouquinho da palavra de Deus, um pouquinho do que Deus quer dizer para vocês. Espero que todos tenham absorvido isso e que comecem a praticar, ter novas atitudes, refletir mais sobre as atitudes e trabalhar bem esse passo 10. E que se você que tem um problema com álcool, problema com drogas, ore que Deus te libertará. Deus me libertou muitas pessoas e com certeza vai te libertar. Tem um propósito na tua vida. Obrigado.